Os ácidos nucleicos são moléculas de polinucleotídeos formadas por unidades menores denominadas nucleotídeos. Estão presentes em todos os seres vivos, sendo responsáveis pela transferência de informações genéticas e coordenação da síntese proteica. Esses polinucleotídeos essenciais à vida podem ser de dois tipos, DNA e RNA. O nucleotídeo é composto por uma molécula de base nitrogenada, uma molécula de pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e uma molécula de ácido fosfórico. As bases nitrogenadas são de dois tipos, púricas, representadas por moléculas com 2 anéis carbônicos, e pirimídicas, representadas por moléculas com 1 anel carbônico. Entre as bases púricas temos a adenina, representada pela letra A, e a guanina, representada pela letra G. As bases pirimídicas podem ser de 3 tipos, citosina, representada pela letra C, timina, que só ocorre no DNA, representada pela letra T, e uracila, que só ocorre no RNA, representada pela letra U. A pentose, que é um monossacarídeo com 5 átomos de carbono, pode ser de dois tipos, ribose ou desoxirribose. A desoxirribose tem um átomo de oxigênio a menos do que o da ribose. O critério usado para dar nome ao ácido nucleico é a presença da pentose em sua composição. Aquele que possui desoxirribose é o ácido desoxirribonucleico, e o que possui a ribose é o ácido ribonucleico. O ácido fosfórico ou grupo fosfato, que também faz parte da composição química dos ácidos nucleicos, liga-se à molécula de ribose ou desoxirribose. Geralmente o ácido fosfórico é representado por uma letra P dentro de um círculo, ou simplesmente pela letra P. Polinucleotídeo. Da união de vários nucleotídeos entre si, forma-se o polinucleotídeo. Uma pentose de um nucleotídeo liga-se ao grupo fosfato de outro, e assim por diante, dando origem a um polinucleotídeo. DNA, o ácido desoxirribonucleico. Uma molécula de DNA é formada por 2 cadeias de polinucleotídeos complementares entre si. Bases púricas ligam-se a bases pirimídicas e vice-versa da seguinte maneira: adenina liga-se a timina através de 2 pontes de hidrogênio. Guanina liga-se a citosina através de 3 pontes de hidrogênio. Lembre-se que no DNA não existe a base nitrogenada uracila. DNA, ácido desoxirribonucleico. Watson e Crick, em 1953, divulgaram um modelo espacial para o DNA. Segundo suas observações, o DNA apresenta uma estrutura em dupla hélice. Nesse modelo, as hélices estão enroladas uma sobre a outra, ao redor de um mesmo eixo. Podemos então concluir que o DNA é composto da seguinte maneira: uma fita em dupla hélice possui bases nitrogenadas púricas e pirimídicas. As púricas são adenina e guanina. As pirimídicas são citosina e timina. A pentose é a desoxirribose. O grupo fosfato é o H3PO4. RNA, ácido ribonucleico, é formado por apenas uma cadeia de polinucleotídeos. Por essa razão, o número de bases púricas é diferente do número de bases pirimídicas no RNA. Nele, não são encontradas timinas. As bases pirimídicas que as substituem são as uracilas. O RNA é composto da seguinte maneira: possui uma fita simples. Possui bases nitrogenadas, púricas e pirimídicas. As púricas são adenina e guanina. As pirimídicas são citosina e uracila. A pentose é a ribose. O grupo fosfato é o H3PO4. A replicação do DNA é semiconservativa. Watson e Crick propuseram que um dos filamentos de cada molécula filha de DNA é recém-sintetizado antes de passar para a geração seguinte, enquanto o outro é passado inalterado pela molécula de DNA parental. Um experimento em 1958 comprovou essa hipótese. Cultivaram a bactéria Escherichia coli por muitas gerações em um meio que continha DNA marcado com nitrogênio 15, um isótopo pesado do nitrogênio, como única fonte de nitrogênio. Então, retiraram essas bactérias desse meio e as colocaram em um meio que continha nitrogênio 14. Na primeira geração de bactérias cultivadas em nitrogênio 14, observou-se que o DNA dessas bactérias apresentava um filamento de polinucleotídeo com nitrogênio 15 e outro com nitrogênio 14.
Na segunda geração, observou-se a proporção de 1 para 1, ou seja, uma molécula de DNA híbrido contendo nitrogênio 15 e nitrogênio 14, para uma molécula de DNA contendo apenas nitrogênio 14. A autoduplicação da molécula de DNA. A autoduplicação do DNA, ou simplesmente replicação do DNA, ocorre toda vez que uma célula vai entrar em processo de divisão celular, mitose ou meiose. A molécula de DNA, na presença da enzima DNA polimerase, abre-se e as pontes de hidrogênio entre as duas cadeias são desfeitas. Posteriormente, as novas moléculas de nucleotídeo vão se unindo às já existentes da antiga molécula, da seguinte maneira: adenina liga-se à timina através de 2 pontes de hidrogênio, guanina liga-se à citosina através de 3 pontes de hidrogênio. Dessa forma, surgem 2 moléculas de DNA, cada uma das quais com um novo filamento que foi recém-sintetizado, e um filamento antigo proveniente da molécula original. Por esse motivo, o processo de replicação recebe o nome de síntese semiconservativa.